Hoje eu vou te explicar o que ninguém quer que você saiba sobre a lei da atração. Será que isso realmente funciona? Eu vou te explicar, presta atenção. Eu sou Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, sou professor de tarô e terapeuta. Eu vou te explicar como é que foi o processo para eu entender a lei da atração, principalmente para que eu não fosse mais enganado pelos gurus da internet. Eu vou te explicar como é que a gente coloca esse negócio para funcionar, viu? Presta atenção. Para eu conseguir te explicar isso de uma forma clara, eu vou ter que te falar sobre o hermetismo, sobre as leis herméticas, tá? São 7 princípios, eu vou te explicar alguns deles aqui, que é o que vai trazer alguma fundamentação para a gente entender o que é esse negócio de lei da atração. Eu vou usar como base esse livro aqui, tá? O livro O Kybalion, edição definitiva e comentada. Um estudo da filosofia hermética por William Walker Atkinson. Não sei como é que pronuncia. Escrevendo como os 3 iniciados. Beleza. Esse aqui é da editora Pensamento. Pois bem, vamos lá. A primeira lei é a lei do mentalismo. É a lei que vai dizer que tudo que existe é uma criação mental. Já começa assim já. O universo não passa de uma criação mental. Mas quem foi que criou o universo? Foi o todo, ou então o próprio universo. Quer dizer, o universo, segundo essa teoria, seria uma criação dele mesmo. Nesse livro ele diz que o todo é mente e o universo é mental. É tudo a mesma coisa. Então, beleza. Se o universo todo foi uma criação do próprio universo, do próprio todo, significa que aquilo que eu vivencio na minha vida é uma criação da minha própria mente. Isso também significa que, se em algum nível eu tiver algum domínio da minha mente, eu consigo dominar essa realidade. Daí vem a ideia da cocriação da realidade. Aquilo que eu mentalizar, teoricamente, eu consigo também manifestar nas minhas experiências, na minha realidade concreta. Então tem gente que vai dizer, não pense em dinheiro, né? Mentalize a prosperidade, não precisa buscar o dinheiro, você mentaliza o dinheiro chegando e ele vai chegar para você. Calma aí, vamos devagar. A ideia de alguns gurus da internet é que se você ficar mentalizando, reforçando aquilo na sua mente, constantemente, uma hora aquilo se manifesta na sua vida. E até certo ponto isso tem algum fundamento, mas a gente precisa ter cuidado. E aí a gente vai para o segundo princípio hermético, que é o princípio da correspondência. Esse eu gosto muito. Esse tem um texto muito bonito, ele diz assim: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Acabou, é isso. É baseado nesse princípio que a gente tem uma representação gráfica dessa dinâmica na estrela de Davi. Então, com a estrela de Davi, a gente tem esse triângulo que aponta para cima, que fala sobre a busca pelo Altíssimo, e a gente tem um triângulo apontado para baixo, que fala dessa luz, desse conhecimento, dessas coisas boas aí que existem na espiritualidade que a gente consegue trazer para a nossa vida terrestre. Mas do que é que esse princípio fala quando ele diz que o que está acima é como o que está abaixo e o que está abaixo é como o que está acima? Tudo que existe, tudo que é uma criação mental, ela é criada em pelo menos 2 planos, né? Por exemplo, a espiritualidade e a vida material, né? A realidade concreta, o que acontece externo a mim e o que acontece internamente. E aí alguns vão utilizar esse princípio para argumentar que se você está vivendo uma vida não tão próspera, provavelmente é porque você teria essa não prosperidade, essa dificuldade dentro de você, e é por isso que você enxerga a coisa na sua vida. Então, se a gente junta o primeiro princípio e esse, né, eu vou mentalizar coisas ao ponto de criar aquela tal energia dentro de mim e ela vai se manifestar fora de mim. Estamos caminhando, aguenta aí. Vou te dar alguns exemplos práticos da aplicação dessa segunda lei, desse segundo princípio hermético. A gente já sabe que o nosso estado de humor reflete diretamente em tudo aquilo que a gente vai interagir. Por exemplo, uma piada que normalmente te faria rir, te faria se divertir, aquela piada de tiozão que tem horas que você poderia até mesmo ter crises de riso. Se você estiver num mau momento, aquela piada não vai ter sentido algum, não vai ter graça nenhuma e pode até mesmo ser ofensiva. Por quê? Porque o seu estado interno faz com que você interaja com aquilo que vem de fora de uma forma diferente. Então pode ser que a coisa venha com a melhor das intenções, mas se internamente você tá meio borocochô, meio capenga, você vai receber isso de uma forma diferente. Às vezes basta você estar com fome para uma piada virar uma coisa sem graça, virar uma coisa ofensiva, rolar uma briga e tudo mais. Ou seja, o nosso estado de espírito condiciona aquilo que a gente enxerga. Eu só consigo enxergar uma determinada coisa
caso o meu estado de espírito interno me permita aquilo. Vou dar mais uns exemplos. Imagine que você recebe R$ 3.000 por mês. Para alguém que está acostumado ou que está com uma pretensão, uma ambição de receber R$ 50.000 por mês, esse dinheiro vai ser quase nada. Vai simbolizar uma profunda miséria, uma derrota, um fracasso social. A pessoa vai se sentir um lixo. Mas para alguém que está acostumado a ficar feliz com R$ 1.000 por mês, 3.000 é 3 vezes mais aquela felicidade que eu estava já acostumado. Para quem recebe R$ 500 por mês, então, de repente receber R$ 3.000 é um sinal de pleno sucesso. Qual a diferença? É o que essas pessoas têm dentro de si. Para quem tem o objetivo de receber R$ 50.000 de salário, R$ 3.000 não é nem 10%. Isso significa que nessa escala ele está muito mais para o fracasso do que para o sucesso. Quer dizer, internamente, né, dentro dele, existe um cenário que simbolizaria a felicidade e o sucesso, só que o cenário no qual ele se encontra não é a mesma coisa do que ele tem como desejo dentro dele. Essa disparidade, né, esse contraste diz para ele que existe um fracasso. O que é que eu quero dizer com isso? R$ 3.000 é fracasso ou é sucesso? Depende. Depende de quem vai interagir com isso. Se eu tenho dentro de mim que R$ 3.000 é pouco dinheiro, vai parecer um fracasso. Se para mim R$ 3.000 for muito dinheiro, aí eu tenho uma prosperidade. Então, com R$ 3.000 eu posso ser um fracassado, um miserável ou alguém bem-sucedido. O que vai determinar se aquilo vai simbolizar para mim uma coisa boa ou ruim é o que eu tenho de referência, é o que eu tenho dentro de mim. Então, o que eu tenho dentro é como o que está fora. Se dentro de mim eu tenho a pobreza, a miséria, um pensamento negativo e tudo mais, é isso que eu vou ter. É isso que eu vou enxergar fora de mim. Agora, se eu sou uma pessoa mais otimista, uma pessoa que não precisa de muito para ficar feliz e tudo mais, R$ 3.000 vai me fazer uma pessoa muitíssimo bem-sucedida. Então aqui eu dei como exemplo esses R$ 3.000, mas a gente pode pensar várias outras coisas, né? Então, prosperidade poderia significar ter mão para trabalhar, pode significar ter tempo para estudar, ter uma família para me acolher, ter um teto para eu morar. Beleza, o que é que a gente consegue concluir até agora? Então a nossa mente ela tem esse poder de criar ou talvez de interpretar a realidade e parte do que vai ser utilizado como baliza, como referência, como parâmetro para que a coisa se manifeste na nossa vida é aquilo que eu tenho dentro de mim. Ou seja, alguma coisa aparece na minha vida. Se aquilo é algo bom ou ruim, depende de como está esse meu estado interno. O problema é que o pessoal distorce tudo isso e chega no ponto de dizer, se você quer ser rico, você vai ser rico. Né? Teve um rapaz aí que disse que é mais difícil ser pobre do que ser rico. Tem uma doideira assim. Como se fosse muito mais fácil você chegar à riqueza financeira, né? Então não é só você imaginar coisas, pintar um cenário, colar na sua parede para ficar reforçando na sua mente, botar a carta de tarô, fazer magias e sigilos. Não é só isso. Inclusive você pode chegar num ponto de acreditar tanto que basta imaginar que você acaba criando inconscientemente um cenário que te favorece ser uma pessoa acomodada. Então, de repente, você fica lá, sentado no sofá, não faz nada da sua vida, mas você fica dizendo para você mesmo, para justificar a sua preguiça, que você é uma pessoa próspera. Então tem muita gente que vai utilizar os princípios herméticos de uma forma distorcida para se eximir das responsabilidades das coisas que a gente tem que fazer naturalmente. Perceba que tudo isso aqui que eu estou falando é uma dinâmica da psique, da mente do ser humano. Aquele que fundamentou a psicologia analítica, né, o Jung, ele cita uma parte da Bíblia, né, para exemplificar algumas coisas. O trecho da Bíblia é Mateus 7,3. Botei até aqui o trecho da Bíblia no Google para eu ler para vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Então Jung vai trazer essa passagem da Bíblia para trazer essa reflexão, né? Eu só consigo perceber o cisco no olho do meu irmão porque eu tenho essa viga no meu olho. O problema é que chega num ponto que eu começo a projetar as minhas questões no outro, na vida. Fico projetando as minhas questões para todo mundo, mas não quero olhar para aquilo diretamente ou assumir alguma responsabilidade. Até chegar num ponto de que o cisco no olho do meu irmão, eu começo a enxergar como se fosse uma viga. Quer dizer, uma questão que é minha, a viga está do meu olho. E o cisco do outro, eu começo a enxergar como essa tal viga. É só um cisco, cara, mas eu acredito que é uma viga. Quer ver um exemplo? Às vezes você fica aí com situações na sua cabeça de que pessoas falaram isso e aquilo de você, que pessoas foram desonestas, que elas estavam com intenções muito específicas, que, sei lá, que fulano olhou pra você e você imaginou.
certamente essa pessoa me deseja. Por quê? Porque ele olhou para mim. Eu vi no olhar dele uma intenção de desejo. O fato de você ter analisado dessa forma não significa em nenhum nível que aquela pessoa de fato tem um desejo, mas sim que em você o desejo é algo, no mínimo, relevante, pelo menos naquele momento. Então, por isso você foi capaz de perceber o desejo no outro. Fulano está falando mal de mim, eu tenho certeza absoluta. Ele não para de citar o meu nome. Em alguns casos é você que tem na sua índole, no seu hábito, ficar falando do outro, e somente por isso que você cogita a ideia do outro ficar falando de você. Porque senão, se fosse algo absolutamente inexistente, você nem conseguiria prestar atenção. Se minha vista tivesse 100%, eu talvez não tivesse preocupado com a vista do outro. Eu tenho rinite, às vezes eu tô aqui com o nariz coçando. Se o meu nariz estivesse 100% perfeito, talvez eu não prestasse tanta atenção, não me chamasse tanta atenção quando tem alguém do meu lado fungando e esfregando o nariz. Talvez se eu não tivesse tanto interesse e desejo numa determinada pessoa, eu não estaria tão atento ao olhar dela. Momento de reflexão. Observe. O que é que você tem visto? Você tem visto más intenções? Você tem visto miséria? Você tem visto imaturidade? Ou você tem visto prosperidade? Você tem visto boas intenções? Você tem visto o lado bom das coisas? Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser uma pessoa super otimista, porque isso também é um problema, que inclusive é o próximo tópico. Aí sempre a gente chega no mesmo ponto. Quando eu começo a falar sobre esse tipo de coisa, as pessoas tendem a entender. Eu vou agora só enxergar as coisas boas da vida e isso vai significar, vai simbolizar que a minha vida é boa. Não é bem assim. É comum também que as pessoas se utilizem desses argumentos, dessas desculpas, para negligenciar a si mesmo. E aí não vai funcionar. Seus problemas não vão deixar de existir porque você está procurando ver o lado bom das coisas. Então, cuidado com essas leis aqui para você não distorcer e não ficar viajando na maionese. E aí começa a não olhar mais para nenhum problema, não quer assumir nenhuma responsabilidade. Peraí, não é assim também não. Agora eu vou explicar mais um princípio só para fechar um pouquinho essas ideias e ficar tudo mais nítido para você. O quinto princípio hermético é chamado de princípio do ritmo. Eu apelidei, carinhosamente, como o princípio do pêndulo, ou a lei do pêndulo. O que é que esse negócio diz? Meio maluco aqui, presta atenção. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Basicamente, esse negócio está falando aqui que tudo que vai, volta. Então, eu vou pegar o pêndulo para mostrar para vocês. Na mesma amplitude que esse pêndulo vai para esse lado, ele vai chegar na mesma distância, na mesma amplitude, para o outro lado. Isso funciona para um pêndulo, isso funciona muitas vezes para o mar, né? Você vê que antes do mar avançar, né, dele ter um avanço maior, ele também vai ter um recuo maior. Primeira coisa que acontece antes de ver uma onda maior é o mar vai recuar e depois ele avança. E aí a gente pode aplicar isso para várias coisas. A gente pode aplicar isso para a nossa situação financeira, para o nosso humor, para as nossas emoções. Então a ideia é que a gente procure, na medida do possível, ficar pendulando mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, entendeu? Pouquinho. Agora, se eu pensar, por exemplo, nas minhas emoções, e eu ficar pensando nesse movimento, nessa tal amplitude de movimento, ou nessa aqui, por exemplo, né, mais ampla, isso aqui significa que em algum momento eu estou muito eufórico, muito feliz, em algum momento eu estou muito melancólico, profundamente depressivo e tudo mais. Na mesma amplitude que eu vou para um estado de euforia, eu volto para um estado de depressão, vamos dizer assim. E por que eu tô falando disso? Júnior, que maluquice é essa, cara? Onde é que tu quer chegar? É que em alguns casos, como eu já introduzi antes, as pessoas pegam essas leis e começam a se enganar, a criar situações de muita negligência, de piloto automático, de uma falta de consciência que pode trazer muitos problemas. Então, eu não olho mais para o que simboliza o meu fracasso, eu não olho mais para aquilo que eu preciso melhorar, para onde eu posso investir um pouquinho mais de tempo, ou então alguma coisa na minha rotina que eu preciso tirar, uma preguiça, uma falta de estudo, uma falta de cuidado com o meu sono, com a minha saúde. Eu paro de olhar para tudo isso para focar única e exclusivamente na prosperidade financeira, no ganho de dinheiro e tudo mais. Porque eu vou criar com a minha mente e a partir disso eu vou atrair a prosperidade para a minha vida. Mas lembra que eu falei que basicamente tudo que vai volta. Então, na mesma intensidade que eu tento criar uma mente super positiva, eu deixo de olhar para alguns problemas. E se eu deixo de olhar
para alguns problemas, eu também deixo de cuidar, de tratar esses problemas. Então o que é que acontece? Esse problema cresce. E é isso aí que a gente chama de positividade tóxica. É quando eu utilizo de uma forma desequilibrada e desonesta de leis desse tipo, né, de princípios herméticos como esses, para justificar uma determinada conduta na qual, lá na frente, eu estarei fazendo mais mal do que bem. Só que, utilizando como bandeira a positividade, o good vibes e tudo mais. E aí tem um detalhe, a gente não pode simplesmente utilizar um princípio hermético e excluir todos os outros. A gente tem que entender todos eles com um pouquinho mais de profundidade para poder alinhar e utilizar isso de uma forma mais equilibrada. Então é agora que eu vou te explicar como é que tu vai fazer para que essa lei da atração realmente possa funcionar de uma forma bacana e equilibrada na tua vida. Então, se eu preciso criar uma mente mais focada, né, se eu quero trabalhar com a minha mente, né, com um princípio do mentalismo, né, que criar a minha realidade de uma forma que ela seja mais eficiente, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso criar um cenário que me dê condições de que a minha mente seja mais eficaz para alguma coisa. Então, se todos os meus amigos, os meus familiares, os conteúdos que eu consumo são conteúdos trazem essa energia preguiçosa, é isso que minha mente vai produzir. Se eu sou uma pessoa que vê programa policial à torta e à direita, a tendência é que a minha mente comece a operar, comece a trabalhar baseado naquilo. Então, geralmente, essas são as pessoas que têm mais medo, que têm mais terror, pavor de ser assaltado no meio da rua, por exemplo. Então, pensa o seguinte, pensa aonde você quer chegar e pensa o que é que está te impedindo de chegar ali. Então, se eu quero melhorar a minha saúde, o que é na minha vida que tem atrapalhado a minha saúde? É uma má qualidade de sono? É uma rotina de trabalho? São as companhias que estão sempre querendo, sei lá, encher a cara e comer besteira e ninguém faz exercício e fica tirando onda com quem quer cuidar da saúde? Então, você vai observar esses tais obstáculos e vai tentar equilibrar isso, tentar remediar. No limite, você se afasta de todo mundo que te prejudica e, enfim, aí faz tudo meio que do zero. Não recomendo, mas é uma possibilidade. Quanto mais você tiver consciência de onde você quer chegar, dos caminhos que você pode utilizar para chegar naquele lugar e também, quanto mais consciência você tiver dos seus obstáculos, melhor você consegue controlar esse cenário. E aí sim, você consegue ter uma mente mais direcionada para alguma coisa. Você nunca vai ter uma mente focada se o teu ambiente for o teu pior inimigo. Você primeiro precisa cuidar do seu ambiente para depois você ter como resultado uma mente focada. Então, por exemplo, eu quero entrar no shape, eu quero ficar com shape massa. O que é que você vai fazer? Você vai, por exemplo, desinstalar o iFood, você vai deixar de seguir fast food no Instagram, você vai começar a seguir pessoas que fazem conteúdo de dieta saudável, de pessoas que fazem exercício físico, galera que faz corrida, que anda de bike, que vai pra academia. Enfim, isso é um ambiente, é tudo que te cerca, tudo que te oferece algum tipo de influência, sejam conteúdos que você consome ou pessoas que estão próximas a você, você vai meio que manipular tudo isso e assim você vai ter o resultado que você quer. Eu te garanto porque eu fiz isso. Hoje eu vou para academia. Faz mais ou menos um ano que eu comecei a ir para academia. Até eu chegar nesse ponto, eu fiz todas essas manipulações durante mais ou menos um ano. Então eu comecei a seguir pessoas que treinam, comecei a ver diariamente conteúdos desse tipo, né, de várias formas, né? Tanto por um viés mais acadêmico, como por um viés mais de entretenimento. E aí tudo isso foi sendo assimilado pela minha cabeça. Em algum momento eu estava plenamente motivado, né, com plena certeza de que era algo que eu precisava fazer, e assim eu comecei a fazer. Outra coisa, não se cobre demais, cara. Tudo tem um processo de adaptação. Hoje em dia eu consigo ir para academia 4, 5 vezes por semana, o que para mim tá ótimo, estou satisfeito com isso. Mas no começo eu ia uma vez por semana, 2 vezes. Às vezes ia, treinava, sei lá, 2 exercícios e ia embora. Tem um processo de adaptação que você precisa entender também, né? Então, a lei da atração, ela pode sim funcionar, mas essa lei da atração a gente pode pensar que ela é basicamente a modulação do ambiente que você está inserido. Não é tão simples quanto pensar que vai ganhar dinheiro e simplesmente vai ganhar dinheiro. É muito mais profundo do que você tem visto nas redes sociais. Por isso, deixa o like, se inscreve no canal, para que a gente possa discutir, debater sobre esses temas e eu te ajudar de alguma forma a não ser enganado pelos charlatões, pelos gurus fuleiragens da internet. Então é isso, galera. Se conheça, conheça o seu ambiente, selecione as pessoas que estarão próximas a você, os lugares, as ocasiões nas quais você quer estar inserido ou não, e, na medida do possível, procure reforçar os seus objetivos para si mesmo. É isso, eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, professor de tarô e terapeuta. Espero que tenha gostado e principalmente que tenha sido útil. Beijos e até a próxima.